Tá pensando em comprar ou vender Bitcoin ou outras criptomoedas numa das maiores e mais seguras exchanges do mundo e ainda te quebra faturar um bônus de R$50? Então conheça a OKEx, o link tá na descrição. Alguns especialistas colocam ali o dólar a R$7 com o efeito Lula. Ele não precisa nem estar lá no poder, não precisa nem ser o presidente, o governador, nem ocupar nenhum tipo de cargo público, e o dólar chegaria ali próximo dos R$7 somente pela suspeita do cara ser um presidenciável, somente ali pela possibilidade do cara se tornar um presidente da república. Se a previsão de alguns pessimistas, algumas pessoas mais pessimistas, e de fato, quando eu falo isso, eu não vou aqui entrar em detalhes, mas isso me assusta aqui da cabeça até os pés, me dá calafrio. E logo mais nós vamos passar por cena que o Brasil já passou, que vai todo mundo sair correndo para o banco tentando sacar dinheiro, né? O dólar vai estar lá em cima, crise de desabastecimento em supermercado, já passamos por isso várias vezes, e eu não duvido se vamos passar por isso de novo em breve. O Bitcoin está previsto para chegar a $350 mil. Quando chegar a $350 mil, quem comprou lá atrás a $20 mil vai vender. Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje vamos falar ali sobre essas mudanças completamente bruscas que tem na economia, que na verdade o país está cada vez mais sucateado, está ficando cada vez mais destruído, principalmente economicamente, e você é um dos afetados, você está sendo também prejudicado. Mas vamos falar aqui o que você pode fazer para se livrar desse tipo de problema, e falar também como esse tipo de situação acaba te afetando, tá? Mas antes, só um recado para aqueles que não são inscritos aqui no canal, para se inscreverem, além disso, darem like e compartilharem com geral. E se você deseja comprar ou vender Bitcoin ou outras criptomoedas, eu recomendo a OKEx, que é uma das maiores e melhores exchanges do planeta. Inclusive, os caras estão com uma excelente promoção, que se você adquirir cerca de $100 em criptoativos, você recebe de bônus quase R$60. Mas claro, se você fizer aqui o seu cadastro pelo link que eu deixei aqui embaixo na descrição. Então acessa o link, faz o seu cadastro e aproveita, tá? Mas enfim, recado dado, agora vamos comentar sobre, na minha visão pessoal, a lambança que aconteceu no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, para esse vídeo aqui, eu chamei o meu amigo Rodrigo Digital lá do canal Dash Dinheiro Digital para comentarmos ali os efeitos econômicos que, digamos assim, esses acontecimentos, no mínimo bizarros, tem ali de efeito para você, tá? Mas aproveita aí, Rodrigo, se apresenta para aqueles que não te conhecem, fala um pouco do seu canal, tá? E vamos comentar sobre esse assunto. Valeu, Guimarães. Olá, galera. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre bom, estar falando sobre criptomoedas, porém, nós temos que entender que não é somente falar das criptomoedas e achar que as criptomoedas o preço vai subir ou cair sem analisar a situação ao seu redor. Porém, hoje, sem as fronteiras, não é só a situação na sua cidadezinha aí, seja lá onde você está ouvindo a gente, vendo a gente. Você tem que estar antenado na situação que acontece no seu município, no seu estado, no seu país e globalmente, Então, a complexibilidade hoje das pessoas, do sistema hoje, força as pessoas a ter esse tipo de atitude. Você tem que olhar hoje, não só no seu ecossistema, mas ver tudo o que está acontecendo em relação à cidade, estado, governo, país, nações, política, porque tudo isso funciona e é sustentado pelo sistema de bancos e pelo dinheiro. E o que nós aqui, o pessoal das criptomoedas, sabem é que existe um sistema que você não precisa mais de bancos nem de governos para transacionar fundos. Então, como que vai ser essa transição? Então, quem fica antenado são as pessoas que sabem ou conseguem, pelo menos, antecipar certos fatos. Não vou falar que consegue prever o futuro, mas você antenado na economia, antenado na geopolítica, você consegue antecipar alguns fatos, porque a tendência, a história sempre se repete, e com isso pode tomar decisões que financeiramente vão te favorecer, não para ficar milionário, mas para se proteger do que está por vir aí. Exatamente, Inclusive, se o dólar se valoriza, embora teve uma medida recente que está passando nos Estados Unidos, que envolve ali cerca de 1,9 trilhão de dólares, que pode meio que, de certa maneira, entre aspas, deixar o dólar um pouco menos valorizado, mas na minha visão, frente ao real, eu acho difícil o dólar se desvalorizar mais. Eu acho que pode, numa situação muito extrema, o dólar não cair.
O dólar acabou indo para 5,87, algumas pessoas já colocam o dólar acima de R$6. Se o Bitcoin se valoriza e o dólar se valoriza, a pessoa tem uma dupla valorização. Inclusive, não é a primeira vez, na minha opinião, que o Supremo Tribunal Federal toma ali uma atitude completamente absurda, né, que compromete a carteira das pessoas, né, que toma ali o valor do dinheiro das pessoas. Quando o Supremo Tribunal tomou essa medida, você saiu prejudicado, você perdeu mais dinheiro, porque mais investimentos estrangeiros acabaram saindo do país. A cada dólar que sai aqui do Brasil, a gente fica mais pobre. Quando o investidor vê um negócio desse, vê uma pataquada dessa, ele cai fora do país. Ele não vai colocar aqui os dólares aqui no Brasil, tá? E você, consequentemente, fica mais pobre. Alguns especialistas, né, colocam ali o dólar a R$7 com efeito Lula. Ele não precisa nem estar lá no poder, não precisa nem ser o presidente, o governador, nem ocupar nenhum tipo de cargo público, e o dólar chegaria ali próximo dos R$7 somente pela suspeita do cara ser um presidenciável, né? Somente ali pela possibilidade do cara se tornar um presidente da república, tá? E esse tipo de ação pode piorar ainda mais, né, durante o ano de 2022, caso de fato as pesquisas, né, sejam favoráveis a ele. Então, quanto mais próximo dele chegar ao poder, o dólar tende a ficar cada vez mais caro. Ele pode, de fato, literalmente acabar com o seu poder de compra sem entrar no poder. E não para somente por aí. Imagina se ele entrar no governo, fizer ali um governo com medidas completamente destrutivas para sua carteira, como é que você vai ficar? Como é que vai ficar a sua família? Como é que vai ficar os seus amigos? Né? Eu espero, de fato, que não precisemos passar por uma situação próxima à da Argentina, à da Venezuela, tá? Eu sei que ainda estamos um pouco melhor que esses dois países, mas me dá até calafrios na espinha quando eu vejo os rumos que o país está tomando, ficando cada vez mais quebrado. E quando tudo estiver desabando, né, quando o mundo estiver caindo, fuja dessa destruição, tá? Fuja com as suas criptomoedas e não faça parte dessa destruição, e salve a você próprio e a quem você de fato tem algum tipo de consideração. As criptomoedas, até o presente momento, claro que esse vídeo não é conselho de investimento, tá? Não estamos aqui falando que o Bitcoin vai bater amanhã $1 milhão, não é isso não, mas a gente está falando somente somente com os fundamentos que temos, né, o que a gente observa mundo afora, não somente aqui no Brasil, mas principalmente aqui no país onde a gente vive, que de fato as criptomoedas estão meio que sendo ali a solução, né, digamos assim, a última saída para aqueles que ao menos querem conservar o seu valor. Eu não vou querer ser aqui o porta-voz do apocalipse, o mensageiro aqui da desgraça, mas digamos assim, olha, se a previsão, né, de alguns pessimistas, né, algumas pessoas mais pessimistas, e de fato, quando eu falo isso, eu não vou aqui entrar muito em detalhes, mas isso me assusta aqui da cabeça até os pés, né, me dá calafrios, mas se a situação aqui no Brasil piorar bastante, tá, ficar numa situação próxima do que está a Argentina, nossa, aí sim, nesse caso, mesmo que o Bitcoin desvalorize ou não, vai ser indiferente para você. Tem casos de países que mesmo o Bitcoin desvalorizando 80% no ano, que não é todo ano que isso acontece, o que acontece? Você, mesmo tendo aquela desvalorização, é vantajoso para você porque a inflação, né, a desvalorização da moeda fiduciária é acima disso. Então é uma situação muito triste, nada animadora. Pois é, né? Você falou um negócio interessante, né, em relação a ser pessimista, né? As vozes apocalípticas, né? Às vezes as pessoas me acham pessimista, mas eu tô sendo realista, eu não tô sendo pessimista. No meu canal, no YouTube, eu não falo a galera. Ok, ó, o pessoal tá ficando rico com Bitcoin, tá com criptomoeda, você vai comprar casa, jet ski, Lamborghini, de forma nenhuma. Quem conseguiu fazer isso foram pouquíssimas pessoas que descobriram o Bitcoin antes de 2013, né? E ficam aí se exibindo nos Twitter da vida, nos Instagrams. Eu falo para as pessoas, proteja o seu dinheiro, porque o Estado, tecnicamente, o Estado é abstrato, ninguém cheira o Estado, ninguém come o Estado, ninguém pega o Estado, né? Porém, o Estado suga muito dinheiro da população. O Estado não tem né? O Estado não tem nada que gera lucro. Todo o dinheiro que o Estado gasta vem da pessoa. Então a pessoa trabalha, mas o Estado que decide onde que vai gastar o dinheiro da pessoa, através da cobrança de impostos. E o Estado está gastando muito. Todos os estados agora, por causa da pandemia, estão gastando bastante. Ou seja, não né, o que aconteceu da pandemia não destruiu as economias. As economias já estavam destruídas, as economias já estavam podres com excesso de dívidas. A pandemia só mostrou para todo mundo, né, e na minha opinião, isso foi uma jogada já ensaiada, planejada, porque não tem como você culpar o vírus, né? Se você culpar o vírus, na verdade, tem como culpar o vírus. Se você culpa o vírus,
aí você não precisa culpar o governo nem os bancos, e com isso não tem protesto, não tem rebelião contra o sistema. Então foi um casamento perfeito da pandemia com a crise financeira e o medo das pessoas para ficar todo mundo em casa sem poder sair, né, nas ruas e se expressar e falar: olha, tem alguma coisa de errado, cadê o meu dinheiro? E logo mais nós vamos passar por cena que o Brasil já passou, que é, vai todo mundo sair correndo para o banco tentando sacar dinheiro, né? O dólar vai estar lá em cima, crise de desabastecimento em supermercado, já passamos por isso várias vezes, e eu não duvido que vamos passar por isso de novo em breve. Então eu sempre falo para as pessoas no meu canal, né? Não é para ganhar dinheiro, proteja-se. E se, assim, meu público já me conhece, sabe a minha visão com relação ao Estado, seja ele qual governante for, não tem essa de, governante bonzinho ou vilão, todos eles, na minha visão, são vilões, tá? O Estado ele não ajuda ninguém, ele só atrapalha, tá? O Estado só tá aí pra... O Estado não produz nada, de fato, só gasta, só gasta. Só gasta, é um peso nas costas dos indivíduos produtivos. Mas agora tratando aqui sobre questão de valorização, embora a gente frisa bastante, né, que criptomoedas não é para você necessariamente ficar rico, trata-se muito mais de liberdade, tem outro tipo de serventia, mas também a própria valorização ela acaba vindo junto, né, justamente pelo cenário em que vivemos. Mas queria saber a sua opinião, Rodrigo, com relação a questões de valorização do Bitcoin, né? Algumas pessoas já colocaram que em breve existe a possibilidade, deixando muito bem claro, tá, rapaziada? Não é certeza, é possibilidade, aqui é apenas uma conjectura, tá? Mas existe a possibilidade do Bitcoin bater R$1 milhão, né? Não seria de dólares, mas de reais. Queria saber a sua opinião sobre isso, tá? E queria saber se você acha que esse tipo de marco seria ali possível nos próximos 3 anos. Fala aí. Olha, a gente fazendo uma análise fundamentalista da situação, né, começando aí, por exemplo, agora com o Brasil. Situação política com caos. É diferente se você gosta da esquerda, da direita ou do centro, lembre-se, né, existem somente dois tipos de políticos, né, os que estão dentro e eles vão falar exatamente o que você quer ouvir para continuar no poder, e os que estão fora, que vão falar exatamente o que você quer ouvir para entrar no poder. Né? Então a política ela funciona exatamente assim. E agora nós vemos aí o Poder Judiciário tentando controlar o Poder Executivo, tentando passar por cima de Câmara, de Senado, de presidente, com ordens e desordens e corrupção para todos os lados. E você aí, formiguinha, o indivíduo, né, qual que é a sua solução? É fazer protesto? Pô, não pode, tá todo mundo com medo. A estratégia está sendo genial. Né? Para mim, isso é um plano socialista global. Deixa as pessoas em casa com medo para eles terem tempo de o que vão fazer para a economia quebrar aos poucos, porque se quebra de uma vez, né, de um dia para o outro, aí é um caos, com uma possibilidade, uma agitação, né, uma frição muito grande entre países, tipo, podendo até gerar tipo conflitos a nível de guerra. Então agora você faz ali, né, como se fosse você quebra a economia aos poucos. A mesma coisa naquelas estação de esqui, né, que eu ouvi um exemplo recentemente que eu acho legal. Você tem uma estação de esqui que acumula neve e tem avalanche. Você sabe que vai acumulando neve e tem avalanche uma hora ou outra. O que o pessoal da estação de esqui faz? Todo dia vai lá e mete dinamite na parte de baixo e começa a dar umas dinamitadas para ir ocasionando pequenas avalanches controladas para depois, quando acontecer uma avalanche mesmo, ter uma menor intensidade. E é isso que estão fazendo com a economia. Né? Você está quebrando vários. Na verdade, o vírus está quebrando várias partes da economia aos poucos, para daqui a pouco a gente ter uma economia total, né, quebrada a nível global e depois começar a reconstruir. Porque se você quebra de uma vez, né, o estresse mental que sobe para a cabeça das pessoas é muito grande. Então é tudo uma ação planejada que está acontecendo. Poxa, os Estados Unidos acabou de imprimir 1,9 trilhões de dólares. Imprimir que a gente fala que nem imprime mais, né? Vão lá no computador e digitam, emprestam para os bancos que fazem empréstimo para outros bancos que recompram as próprias ações e o banco e todos esses trilhões eles estão parados ainda em ações, em commodities, em bonds. A hiperinflação do dólar não chegou ainda. Né? Esse dinheiro está trancado no mercado. Pode ver, a economia está travada. Não tem absolutamente nada acontecendo. As pessoas não estão viajando. Como é que as bolsas estão subindo? Não no Brasil agora por questão política. Como é que as bolsas estão subindo?
Esse dinheiro que os Estados Unidos está imprimindo, eles estão distribuindo em todo o sistema e tentando comprar suas próprias ações. Por quê? Porque quando quebrar vai ser triste, né? Então é muito complexo. Então, em relação ao preço do Bitcoin, de um lado você tem 1,9 trilhões de dólares que foram criados em um dia, e o Bitcoin demorou 12 anos para sair do zero e chegar a 53 mil dólares, né? Porém, só tem 21 milhões de unidades. Qual que é o preço disso? O preço disso, na minha opinião, é infinito. Quanto mais imprimir dinheiro, mais o preço do Bitcoin vai subir. Até chegar uma hora que não vai ter mais como, e o Bitcoin se passa como uma reserva global, né? Passando 10, 20, 30 anos, aí o preço do Bitcoin oscila 0,5% para cima ou para baixo, e todas as moedas de todos os países são pareadas ao preço do Bitcoin, que é estabilizado. Isso mais para frente. Mas nesse meio tempo existe especulação. Eu com certeza o Bitcoin está previsto para chegar a 350 mil dólares. Quando chegar a 350 mil dólares, quem comprou lá atrás a 20 mil dólares vai vender e vai pegar o lucro. O preço vai derrubar e vai cair de novo. E depois vão construir e reconstruir o preço lá para cima. Verdade, cara. E só para que as pessoas tenham ideia do quanto de grana foi impresso, né, entre aspas, 1,9 trilhão, isso é mais do que todo o PIB do Brasil em um ano. Tá? Isso aí é quase duas vezes o mercado de capitalização do Bitcoin, que é ali próximo de 1 trilhão. Então pega todos os Bitcoins já minerados no mundo, somam eles, dá cerca de 1 trilhão de dólares. Em um dia, Estados Unidos joga cerca de 1,9 tri na economia. Tá? Foi quase 10% de todo o PIB dos Estados Unidos em um dia. Os números que saíram aí que o pessoal calculou desde a criação do Banco Central Americano em 1913 até hoje, 40% dos dólares foram impressos nos últimos 12 meses. O pacote de 3 trilhões do ano passado, mais 2 trilhões agora. Né? Ou seja, 40% de todos os dólares do planeta desde 1913 foram criados em um ano. Alguma coisa está errado. Enfim, o fato é que a solução são criptomoedas. Quer se livrar aí desses cenários que a gente está cogitando aqui, que sim, são completamente plausíveis e possíveis, então, na minha opção, né, você deveria proteger as suas, finanças, as suas reservas com Bitcoin e outras criptomoedas. Mas, cara, considerações finais, assim, só para falar para a rapaziada, né, que o link aqui do canal 10 de Dinheiro Digital vai estar aqui embaixo na descrição, tá? Eu recomendo que vocês confiram lá o canal do Rodrigo Digital, que de fato tem, assim como o meu, né, tem também notícias quase que diárias falando sobre Bitcoin, falando sobre criptomoedas, que de fato, na minha visão, são imperdíveis, tá? Mas fala aí, cara, algum tipo de consideração? Pessoal, entra lá no canal, siga o canal, né, a gente passa informação, todo o conteúdo lá, tem vídeo educativo, baixar a carteira, onde comprar e vender criptomoeda com segurança, programa de entrevista, debate, né? E o principal é que eu falo para as pessoas: protejam-se, né? Protejam-se, acumulem as suas moedinhas digitais aí, tenham uma carteira segura que, sabe, só você tem controle, só você tem acesso. E assistam o documentário que eu tenho lá no canal chamado Venezuela e a Revolução das Criptomoedas. Só procurar no YouTube. Quando eu fui para Venezuela e passei uma semana pagando tudo com criptomoedas, isso em 2018, né? Num país falido já economicamente, porém a própria sociedade, a comunidade começou a se levantar, criando as suas comunidades de criptomoedas. Eu tenho tudo isso documentado lá no canal. Valeu, Rodrigo, muito obrigado pela entrevista e valeu também, rapaziada, pela audiência, tá? Nos vemos ali no próximo vídeo.